E quando ela recusou e se recusou a aceitar, então ela mudou e foi. Agora, ela tem um nome chamado morte, separação. Deus disse: Eu até mesmo tomarei seus filhos, os protestantes, e a cada um deles eu matarei com separação eterna. Aí está a era de Tiatira, a era das trevas. Seu cavalo preto agora torna-se morte para seu último ministério. Está vendo como as eras da igreja se mesclam com os selos? Perfeitamente. E sabemos que está certo. O Espírito Santo não comete engano. Ele nos deu uma grande vindicação. A última vez, quando concluímos as eras da igreja lá no passado, você sabe. Veja a amável longanimidade de Deus. Antes que proferisse juízo contra ela, ele lhe deu tempo para que se arrependesse. E é em nome do Senhor que digo isto. Ele deu à igreja protestante a mesma coisa, e ela não quer fazê-lo. A mensagem estremeceu todos os lugares, e ela não quer fazê-lo. Ela vai ficar com seus próprios dogmas e credos, não importa o quanto se explique isso. Como disse lá em Chicago outro dia, para mais ministros do que há pessoas sentadas aqui. E lá me armaram uma cilada acerca da doutrina, a semente da serpente e todas essas outras coisas. Eu disse: alguém apanhe sua Bíblia e venha cá e se ponha ao meu lado então. E ninguém disse nada. Tommy Hicks disse: eu nunca ouvi isso dessa maneira antes, irmão Branham. Quero 300 dessas fitas. Vou enviá-las a todos os meus ministros. Houve cerca de 50 ou 75 que disseram: vou lá para ser batizado novamente. Vieram? Nenhum deles. Por quê? Ele lhe deu tempo para que se arrependessem. E ele lançará seus filhos na morte, morte espiritual. Daremos continuidade a isso amanhã, querendo o Senhor, ou sábado à noite, sobre essas pragas que sobrevêm. Observe o que acontece lá. Como ele deu ao Egito tempo para que se arrependesse. E qual foi aquela última praga? Foi morte. Essa foi a última praga que caiu sobre a igreja pentecostal. Foi morte espiritual. Ela está morta. Isso é em nome do Senhor. Ela está espiritualmente morta. Ele lhe deu tempo para que se arrependesse e ela rejeitou. Agora ela está morta. Nunca se levantará novamente. E aquelas pessoas lá tentando trazer os episcopais e os sacerdotes e assim por diante, e chamando-os de Santo Pai fulano de tal. Ora, eles deveriam se envergonhar de si mesmos. Quão cego o homem pode ficar? Não disse Jesus? Quando essa virgem adormecida veio comprar azeite, ela não o conseguiu. Todos, ouve-se as pessoas dizerem: eu tenho o Espírito Santo, eu falei em línguas, mas elas não querem vir a uma igreja como esta. Oh, vocês sabem, não creio que queira ir a um lugar assim. E então diz que tem o Espírito Santo? Mas você quer suas maneiras dignificadas. Você quer permanecer na Babilônia e ainda assim desfrutar as bênçãos do céu. Você tem de fazer sua escolha. Você não pode permanecer lá no mundo e servir a Deus ao mesmo tempo. Jesus disse que não se podia servir a Deus e a Mamon. Assim, se você não esperar, se você realmente for salvo, você apreciará reuniões onde o Espírito Santo está vindicando a si mesmo e mostrando que a palavra de Deus é assim. Alguém disse: o povo faz barulho demais, isso me deixa nervoso. Você ficaria nervoso se chegasse ao céu. E imagine só, quando todos estiverem lá, então o que me diz disso? Oh, que coisa! Como o Senhor quer obter, ele é longânimo, como foi nos dias de Noé. Ele procurou insistentemente.
foi longânimo por 120 anos para levá-los a se arrependerem. Eles se recusaram a fazê-lo. Nos dias do Egito, ele enviou pragas e tudo mais. Eles se recusaram a fazê-lo. Ele enviou João. Eles se recusaram a retornar. Ele enviou Jesus para morrer, para salvar o grupo inteiro que ouvisse a palavra. E agora, nos últimos dias, ele prometeu novamente que enviaria uma mensagem para chamá-la a sair e restaurar a fé original de volta a ela, de volta à palavra, e não querem recebê-la. São tão dogmáticos em seus dogmas e credos que não a querem. Oh, acham que se um anjo descesse, mas Deus não faz isso. Ele toma alguém ignorante e estúpido, alguém que mal sabe seu abecedário ou qualquer coisa, e então ele toma esse tipo de pessoa, porque ele pode tomar alguém que não é nada e então operar através dele. Enquanto ele pensar que é alguma coisa, então não se pode fazer nada com ele. Ele sempre fez assim. Você tem de se tornar nada para se tornar alguém com Deus. Oh, que coisa! Note ainda, ele lhe deu tempo para que se arrependesse, mas ela não o fez. Ele fez assim novamente. Ela não quer fazê-lo. Sua rejeição, um caminho, a torna, sua rejeição a torna o caminho perfeito para Satanás entrar nela e encarnar. Isso mesmo, encarna-se nela, porque ela rejeitou a palavra, e essa é exatamente a mesma coisa que a igreja protestante se torna, uma prostituta. É porque ela rejeita a verdade vindicada da palavra de Deus, e isso dá ao diabo um lugar para entrar e se encarnar. E ele fará uma imagem à besta, agora que se consolidaram, lá mesmo agora, e fazendo exatamente o que ele disse. Isso mesmo. Amém. Se tivesse instrução, eu poderia expor isso. Não tenho instrução, só estou esperando o Espírito Santo lhes revelar, e ele o fará. Àqueles que... Isso mesmo, ele fará. Sim, note. Veja como o que ela fez aqui. Ela rejeitou a mensagem de Deus para ela se arrepender. Ela começou um anticristo, e é isso que ela era. Ela veio como falso profeta, um diabo encarnado, e quando ela o fez com seu falso ensinamento, então, em tudo isso, Deus lhe deu tempo para que se arrependesse. Tentou persuadi-la. Está vendo quanta longanimidade? Que maravilhoso amor! Não há amor como esse. Veja, aqueles, até os que cuspiram em sua face e coisas assim, ele os perdoou. Esse é Deus. Veja, não rejeita a mensagem de Deus. Veja, foi-lhe pedido que se arrependesse, voltasse para o lugar de onde caiu. E de onde ela caiu? Da palavra, certo? De onde Eva caiu? A congregação diz, da palavra. Da palavra. De onde a denominação caiu? Da palavra. Aí está vendo? Nenhuma outra maneira. Simplesmente toda vez retorna à palavra. A palavra, está vendo? E eles se metem num sistema que os distancia da palavra, os afasta da palavra ao invés de aproximá-los da palavra. Note, veja, foi-lhe dado tempo para que se arrependesse, retornasse. Arrepender-se significa voltar, retornar, meia volta. Arrepender-se, voltar. E foi-lhe dado tempo para voltar para onde isso... Agora, lembre-se, ela foi a igreja pentecostal, original, sobre a qual o Espírito Santo foi derramado no dia de Pentecostes. Quantos estudantes da Bíblia sabem disso? Sem dúvida, ela foi. Está vendo de onde se afastou? Ela caiu da palavra e aceitou dogmas. Ela espera, ao invés do Espírito Santo, ela queria um homem santo, doutor em leis, em filosofia, QU. E então o tornou um papa. Está vendo? Sem dúvida. Mas isso é o que ela queria. Alguém para fazer suas orações. Ela apenas pagava com seu dinheiro. E era só isso que ela tinha de fazer, está vendo? Agora,
É a mesma coisa hoje. Contanto que tenham um banco de igreja em que se sentar, contribuam bastante na bandeja de coleta, e isso é o que basta. Eles são membros dessa igreja. Não lhes diga nada mais acerca dela. Eles não querem saber. Essas são suas filhas. Agora, de onde ela caiu? Da palavra original, dos apóstolos apostólicos e profetas. É daí que ela caiu. É daí que os protestantes caíram. Arrependa-se, volte, retorne antes que seja tarde demais, se já não é tarde demais. Um destes dias, esse cordeiro deixará o seu lugar, e então estará tudo acabado. Por isso, pede-se às suas filhas agora, antes que sejam julgadas com ela, para retornarem.